Prosseguindo na síntese do profeta Zacarias, o ponto 2, a primeira visão, os cavalos, estudando Zacarias capítulo 1, do versículo 7 ao 17. Os cavalos simbolizam vigilância vigilantes que Deus envia para ver a terra de Canaã. Eles trazem zelo, misericórdia e prosperidade para Jerusalém. No versículo 7, diz que Zacarias ele teve essa revelação aos 24 dias do mês 1/10, tá bom? Que é chamado também do mês de Sebade. Então, até nessa simbologia no 1/10 dia, pelo que nós vemos, o profeta ele está fazendo uso do símbolo, né, que os israelitas olhavam da última hora, porque o 1/10 era assim, né, 1/10, como o dia, por exemplo, era um ciclo de 12 horas do dia e 12 horas da noite, a hora 1/10 equivale a nossa 17 horas, 5 horas da tarde, e era a última hora do dia até que chegasse a noite, tá bom? Como na parábola de Jesus, ele fala os trabalhadores da 1/10 hora, os trabalhadores da última hora, tá bom? Então ele vem numa profecia falando de uma última hora, que seria a hora de encontro dos israelitas com o Messias, tá ok? Significando que essa hora está próxima, tá bom? E para nós vermos a simbologia da 1/10 hora, vamos lembrar que em Deuteronômio capítulo 1, versículo 2, né, está escrito que os israelitas, eles fizeram 11 jornadas, ou seja, né, estavam na 1/10 jornada, quando Moisés vai fazer o seu sermão para eles entrarem em Canaã. E vamos ler lá em Deuteronômio capítulo 1, versículo 2 primeiro, que diz: 11 jornadas há desde Horebe, caminho da montanha de Seir, até Cades Barneia. Tá bom? E agora Moisés vai fazer o sermão, então, depois dessa 1/10 caminhada. O versículo 3, Deuteronômio capítulo 1, versículo 3, que diz: e sucedeu que no ano 40º, no mês 1/10, no primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel, conforme tudo o que Yahvé lhe mandara acerca deles. Então, a 1/10 hora tinha esse simbolismo para eles, 1/10 mês. Então, quando o profeta diz também, tá ok, que ele foi revelado no mês 1/10, já estava representando para eles um momento assim, vamos dizer, como da última hora. Isso é aplicado também à igreja na parábola, tá bom? Esse era o anúncio do profeta. Depois, no versículo 8, ele prossegue dizendo: e olhei de noite e vi um homem montado em um cavalo vermelho, e parava entre as murtas que estavam na profundeza, e atrás dele estavam cavalos vermelhos, morenos e brancos. Bom, o que era murta? Murta era uma planta que ela resistia aos intempéries. Então, por exemplo, quando chega o inverno, né, é um momento em que as folhas secam, folhas caem, tá bom? Então a murta era uma planta que ela resistia bem ao inverno, tá ok? E ela simboliza o quê? Simboliza um momento de dificuldade entre a humanidade, tá bom? Então os israelitas passaram um momento de grande dificuldade, e teve aqueles que, mesmo sendo levados para a Babilônia como cativos, eles permaneceram como uma murta, ou seja, resistiram àquele inverno, né? Por quê? Nós temos pessoas assim. Ezequiel resistiu, tá bom? Ele foi levado cativo, mas ele permaneceu fiel a Deus. Daniel, seus 3 amigos, também fiéis a Deus, né? Jeremias ficou na terra, também ficou como uma murta, né? Esse era o simbolismo dessa planta para os israelitas, tá bom? Entre outros povos, né, principalmente os celtas, espíritas, os irlandeses, eles tinham o pinheiro, né, que era um símbolo de resistência ao frio. A Igreja Católica adotou esse símbolo para utilizar no período de Natal, né?
tá bom? Mas os israelitas, eles tinham a murta como essa simbologia. Sobre as cores do cavalo eu vou falar um pouco mais à frente. No versículo 9 diz: e eu disse, Senhor meu, quem são estes? E disse-me o anjo que falava comigo, eu te mostrarei quem estes são. Então respondeu o homem que estava entre as murtas, né? Aquele que parou entre as murtas, simbolicamente aquele que parou entre os resistentes ao momento difícil, os sobreviventes ao momento difícil, e disse: estes são os que Yahvé tem enviado para andarem pela terra, tá bom? Aqui pode representar toda o planeta Terra, essa terra representar o planeta, ou pode estar representando a terra de Canaã. A mensagem aqui parece estar direcionada à terra de Canaã. O versículo 11: e eles responderam ao anjo de Yahvé que estava entre as murtas. Veja como é destacado essas murtas, né? Para nós pensarmos na simbologia dela. E disseram: nós já andamos pela terra, e eis que toda a terra está tranquila e em descanso. Então, um foi parado, tá bom, num cavalo vermelho, entre as murtas, e ele enviou 3 outros cavalos, né, pela terra, ok? Então, quem é esse que está entre as murtas? Esse versículo 11 respondeu: é o anjo de Yahvé. O anjo de Yahvé normalmente é uma simbologia de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Ou seja, então Jesus Cristo estava entre aqueles resistentes. Como na Babilônia, esses resistentes, essas murtas, tá bom, foram jogadas na fornalha de fogo ardente, né? Ali aquela planta resistiu ao fogo, resistiu ao calor. Então essa planta era muito resistente. Se fosse jogado também no local frio, elas resistiriam também, tá bom? É claro que naturalmente a planta não resistiria àquele calor lá da fornalha, mas aqui nós estamos pegando a simbologia, tá bom? Então o anjo de Yahvé estando no meio dessas pessoas, assim como o anjo de Yahvé estava lá na fornalha, porque o próprio Nabucodonosor viu um quarto que na descrição dele era semelhante ao filho dos deuses, ou seja, era algo sobrenatural. Foi a descrição que ele achou. No versículo 12 diz: então o anjo de Yahvé respondeu e disse: ó Yahvé dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estiveste irado estes 70 anos? Então hoje, o autor aos Hebreus, hoje na era cristã, o autor aos Hebreus já fala de Jesus Cristo como um sumo sacerdote misericordioso. Mas aqui o anjo de Yahvé já faz uma intercessão por Israel, tá ok? Faz uma intercessão por Jerusalém e pelas cidades de Judá. O versículo 13: respondeu Yahvé ao anjo que falava comigo palavras boas, palavras consoladoras. Ou seja, o momento não era de juízo, o momento era de misericórdia, era de palavras de conforto, de consolo. No versículo 14, diz: e o anjo que falava comigo me disse, clama, dizendo, assim diz Yahvé dos exércitos, com grande zelo estou zelando por Jerusalém e por Sião. Então observe que a resposta, né, de Yahvé virá mais ou menos no número, tá bom, de animais que foram enviados para olhar a terra, tá ok? Então ele diz que está olhando com grande zelo, né, por Jerusalém e por Sião, tá ok? Esse zelo, então, que é o primeiro, ele é representado naquele primeiro animal, que é o cavalo vermelho, tá bom? O cavalo vermelho que foi enviado. Então, o que estaria simbolizando ali? Esse não é momento de juízo, mas é um momento de zelo, de palavras de conforto. E o vermelho era símbolo do sacrifício. Então, como que Deus está apresentando, olha, para Israel, existe um sacrifício perfeito para resgatar vocês, tá bom? E eu estou olhando para vocês com zelo, como esse sacrifício para tirar o pecado de vocês. O versículo 15 diz, e com grandíssima ira estou irado contra as nações em descanso, porque estando eu um pouco desgostoso, eles auxiliaram no mal. Então, quer dizer, aqui já é um símbolo de ira.
estaria representado no segundo animal, que as nossas traduções aparecem como morenos ou como cor de terra, né? E Deus fala que as nações se aproveitaram daquele momento, né, de enfraquecimento de Israel e da ira de Deus, e eles se aproveitaram para punir ainda mais Israel, então Deus estava irado com eles. No versículo 16 diz: portanto, Yahvé diz assim: voltei-me para Jerusalém com misericórdia, a terceira simbologia. A minha casa, falando do templo, nela será edificada, diz Yahvé dos exércitos, e o cordel estendido sobre Jerusalém. Então essa misericórdia está falando da nova comunhão entre Yahvé e o povo de Israel, simbolizado então no terceiro animal, no terceiro cavalo, que é um cavalo branco, tá bom? E ele está dizendo que Jerusalém é a sua cidade amada. E no final do versículo ele diz: o cordel será estendido sobre Jerusalém. O que é cordel? Cordel era uma linha, né, que em hebraico chamavam avot. Avot era uma linha que eles usavam botar num lado do muro e estendiam outra linha no outro lado, no fim do muro. Para quê? Para que as pedras ficassem alinhadas, tá ok? E também assim eles viam como uma altura das pedras, para que elas mantivessem, tá bom, uma linha vertical, e ao mesmo tempo essa linha também ela auxilia, tá bom, na horizontal, e auxilia também na vertical, tá ok? É semelhante ao que os pedreiros usam hoje. Eles colocam tijolos no extremo, colocam normalmente 2 pregos, né, e formam aquela linha. Nossa tradução diz cordel, em hebraico é avot, tá bom? Ou seja, Deus está dizendo o seguinte: o meu profeta está mostrando para vocês o passado, porque ele já falou, olha, lembre-se dos seus pais, de como eles reagiram às palavras dos profetas, tá bom? Como eles reagiram à minha lei. E também o profeta já fala para eles sobre o futuro, sobre a vinda do Messias. Então ele está sendo colocado como 2 pontos, 2 extremos, e existe uma linha para eles poderem se enquadrar. E essa linha eles conseguem se ver tanto na vertical quanto na horizontal. Era o simbolismo desse cordel, tá bom? Uma linha apontada em 2 extremos. E para finalizar, o versículo 17 diz: clama outra vez dizendo: assim diz Yahvé dos exércitos, as minhas cidades ainda aumentarão e prosperarão, porque Yahvé ainda consolará Sião e ainda escolherá a Jerusalém. Sempre lembrando que essa escolha passa tempo, infelizmente os israelitas não se converteram até hoje, mas a palavra de Deus vai se cumprir.